Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Carla, da Secretaria Municipal de Educação, no momento exercendo a função de diretora pedagógica, e hoje nós estamos aqui, junto, né, Luana? Se apresente, por favor. Boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luana, sou professora da rede de anos iniciais e finais. E neste momento, acho que falhou meu som. Voltou? E neste momento, então, estou na gerência do ensino fundamental. E hoje, então, eu e a Carla vamos conversar com vocês um pouquinho sobre pareceres descritivos. Isso, e nós, para quem está nos assistindo, nós nos apresentamos porque temos convidados de outros locais que também estão nos prestigiando, né, nessa questão de tratar sobre um assunto tão forte, polêmico e, ao mesmo tempo, propulsor de muitas inquietudes, dúvidas e possibilidades, que é a avaliação no sistema de aulas não presenciais, e em especial de uma avaliação que considera o parecer descritivo como uma das grandes propostas de intervenção e de possibilidades, né? Então, neste momento, nós na Secretaria Municipal de Educação, e também baseado em outros municípios que também estão seguindo diretrizes pedagógicas orientativas para uma avaliação mais formativa, paramos e pensamos sobre essa questão da avaliação. E o que avaliar? Como avaliar? O que pode ser, nesse momento, considerado avaliado, né? Então, é interessante nós nos provocarmos a pensar sobre a avaliação nesse momento. E aí, eu e Luana temos uma caminhada já de um longo tempo na questão dos pareceres descritivos. Já realizamos muitas formações, muitos debates nas salas de aula com professores, escolas, em diferentes localidades, para pensar o parecer descritivo. Mas, Luana, sempre um parecer descritivo pensando nas aulas presenciais, em aulas nas quais o professor tinha o seu aluno à frente, percebendo, dialogando. Era uma outra forma de pensar parecer, né, Luana? Exatamente. Quem já assistiu às nossas formações sobre pareceres, vai talvez estranhar algumas coisas que a gente vai dizer hoje. Porque o momento é completamente diferente de qualquer outro que a gente já viveu, né? Então, muitas coisas que a gente dizia nas nossas oficinas, que a gente enfatizava até, hoje elas vão ser um pouco desconstruídas devido a essa situação toda da pandemia que nós estamos vivenciando. A gente até brincava hoje de manhã que a gente ia destecer a moça tecelã, que é um texto que nos acompanha há muito tempo nessa nossa oficina de pareceres. Então, dada as situações de escolas fechadas, de aulas remotas, o parecer ele vai ter um caráter diferente do que a gente costumava trabalhar. Tanto que hoje a gente não traz slides, né? Nem aqueles que a gente usava, nem novos. Nós vamos disponibilizar no final do dia de hoje, no máximo início de amanhã, então, um material, um texto, né, para estudos, que traz um pouco dessa fundamentação teórica, do que pensamos para este momento, e também algumas dicas, que é o que a gente também fazia nessa formação, né? Então, algumas frases, algumas coisas que podem ajudar quem nunca escreveu um parecer a escrevê-lo. E porque também, né, neste momento, essa opção por expressar os resultados da avaliação por parecer, ela não vem lá de uma construção de regimento de escola, né, da proposta que a gente tinha para esse ano. Muitas escolas estão optando pelo parecer devido a este momento, a perceber que neste momento a nota fica muito complicada,
Algumas escolas já tinham menção e mantêm a menção, outras, então, migraram da nota para a menção, mas muitas escolas estão migrando da nota e da menção, neste momento, para o parecer. Então, esse é bem o objetivo da nossa conversa, né? Como que a gente pode fazer um parecer neste momento, né, Carlinha? Exato. Falar em parecer, neste momento, também pressupõe falar em avaliação, né? E essa avaliação na qual nós nos desafiamos a pensar é uma avaliação que, desde o primeiro momento, ela assume o seu caráter formativo. Em momento algum, é uma avaliação que vem para classificar, rotular ou para dar indícios de reprovação, mas é uma avaliação na qual nós propomos a fazer uma parada neste percurso, nessa viagem, como nós estamos dizendo, de longo tempo de suspensão das aulas, para estabelecer um processo metacognitivo do que conseguimos, enquanto professor, realizar, desempenhar na oferta das atividades de estudos monitorados ou atividades não presenciais, do que isso pode ser medido como... não vamos nem chegar no desempenho do estudante, porque essa questão de saber como ele desenvolveu, o quanto, não está sendo fácil nesse momento mensurar ou compreender. Mas o que o professor se propôs, o que foi ofertado e o que foi acessado disso tudo. Então, o parecer descritivo nesse momento, como diz a Luana, ele vai assumir uma outra dimensão, que é aquela na qual nós conseguimos visualizar. Nós não vamos falar num parecer hoje de aprendizagens desenvolvidas, realizadas, porque isso pressupõe muito aprendizagem no contato presencial. Mas nós vamos falar o parecer como uma expressão de um registro do que está acontecendo, do cotidiano das escolas, desse momento que estamos vivendo, em que alternativas foram pensadas. E como diz a Maria Helena Castro, nós dormimos com a escola aberta e acordamos com a escola fechada. Então, de um cenário improvisado, mas que também merece ser pensado e pautado por uma avaliação contínua, diagnóstica, processual, que é tudo que embasa as propostas pedagógicas. Se a entendemos assim, avaliação, nós não podemos também só pensar a avaliação no retorno, né? É lógico que no retorno também teremos avaliação, mas aquela avaliação que nós falamos agora não é avaliação de provas. Nós falamos avaliação de conceitos, avaliação de formação humana, avaliação das habilidades socioemocionais e de tudo que está em jogo nesse momento, né? Avaliação utilizada aqui como parâmetro de ensino, parâmetro de aprendizagem, como uma forma de comunicação, e esse é o principal ponto no qual nós propusemos lançar desafio para os professores agora, fazerem conselhos de classe, se desafiarem a pensar o que está sendo ofertado e também estabelecer um vínculo com a comunidade, com os responsáveis, com os familiares, para que haja um feedback do que está acontecendo. Então, é nesse viés que a nossa formação de parecer se encontra. Não como uma divisão estanque, conseguiu até aqui, não conseguirá mais, não. Mas é um processo de parar e ver como estamos e do que daqui para diante pode ser melhorado, ser qualificado. Isso são as concepções que vão nortear também a concepção de parecer, né? E eu acho que é bem importante essa questão de nós dizermos da comunicação com as famílias, e a Luana vai complementando junto, porque nós percebemos o quanto os pais estão pedindo, querendo saber, dizer, meu filho conseguiu, está conseguindo, muitos com medo de reprovação, pais, outros já autorizando-se a dizer, meu filho quero que reprove, porque não aprendeu. Então, nesse diálogo, que às vezes em que nós nos confundimos até posições sociais, em que pais querem também já assumir outras posições que não de educadores, até em definições de reprovação, né? Claro, nosso reconhecimento a todos os pais que estão fazendo o possível para conseguir auxiliar seus filhos, mas, em momento algum, pode ser intervista essa questão familiar na questão de aprovação, de avaliação. E é nisso aí, né, Luana, que você me conta. Sim, é um diálogo, tá?
Quem nos conhece sabe que a gente gosta de atravessar. Mas aqui com a tecnologia não dá, tem que ligar e desligar o microfone, né? Então, mas assim, esse desejo dos pais pela aprovação ou pela reprovação, ele acontece também no ensino presencial, né? Acho que todo mundo que já trabalhou na coordenação já teve um pai dizendo: eu quero que meu filho reprove porque ele não sabe nada, ou eu não admito que meu filho reprove porque eu sei que ele sabe que ele tem condições. Então, não cabe aos pais definir resultados finais de avaliação. Esse é o nosso papel de professor. E nesse momento também não é o momento de definir aprovação e reprovação. A gente está mais ou menos no meio do caminho. E como a gente conversava, quando as escolas fecharam, a gente acreditou que ia ser por um período muito mais curto. Como eu já disse em outras reuniões, eu acreditei que ia ter festa junina. Achei que agora, né, em junho, imagina, não, junho já vai estar tudo bem. Não, depois era julho, depois era agosto, agora é setembro e agora a gente não sabe, né? Então, também muito do que a gente vem dizendo, porque no presencial, porque quando voltar... Agora também a gente se faz a pergunta, e se não voltar? A nossa viagem, como disse a Carla, está muito longa. E nessa viagem, a gente vem acumulando bagagem, né? Nós e os nossos estudantes. Então, nós temos uma grande preocupação com aqueles que não acessam, com aqueles que não fazem, com aqueles que devolvem em branco, com os que não devolvem. Mas a gente também tem que pensar naquele percentual que acessa, que busca, que devolve e que faz. E que também está precisando de um retorno da prof. Tipo, legal, ótimo, continua assim. Olha, aqui tu pode melhorar. Nossa, aqui tu foi muito bem. Então, porque o que a gente está percebendo em todas as redes, tá? Tanto na municipal, na estadual e na particular. A gente conversa com colegas, a gente percebe que sim, os estudantes estão ficando cansados. Os estudantes e suas famílias. Nós, professores, estamos cansados. Nós, mães, estamos cansadas. E os nossos filhos, os nossos alunos também estão. Então, essa parada, essa possibilidade de um feedback, de um retorno de avaliação, também é para a gente... Ele também conta como um estímulo. Do tipo, poxa, eu fiz tanto, e será que está adiantando de alguma coisa? Sim, está adiantando. Eu não estou fazendo nada, não dá nada mesmo. Opa, dá sim, olha aqui, meus professores estão vendo que eu não estou fazendo. Eu estou com as minhas avaliações aqui em branco. Então, esse momento desse feedback é justamente para a gente resgatar, mais uma possibilidade de a gente resgatar esses que não estão fazendo, ou fazendo pouco, e que aqui a gente não vai discutir o porquê, não temos como saber, são inúmeras variáveis, a gente conversou um pouco sobre isso na última reunião, para não ser repetitivo, né? Mas também para a gente estimular aquele que está ali nadando junto com a gente, que está nessa tempestade e que também precisa de um ok, né? E, claro, a gente acredita sim, a gente tem muita esperança de que teremos um retorno presencial para o ano letivo de 2020, mas a gente não sabe se ele vai acontecer em setembro, em outubro, em novembro, se a gente vai se enxergar só lá em janeiro para dizer feliz ano novo e até o próximo, né? Então, a gente vai deixar, claro, tem muitas questões que só poderão ser resolvidas nesse presencial, que a gente não sabe ainda como vai ser, mas então a gente não pode também abandonar e não parar, não dar uma paradinha nessa viagem, né, Carla? Exato. Então, acho que fomos ousadas, né, enquanto Secretaria de Educação, propor essa parada para reflexão, para entendermos, enquanto professores, também aquilo que ofertamos e aquilo que nós podemos redimensionar ou atender. Tivemos alguns feedbacks de escolas que já realizaram essa oportunização, os conselhos estão se organizando por à distância, online, alguns com equipe pequena puderam fazer escalas, né? De um feedback de que os pais parece que assim, se motivaram a participar mais das atividades dos filhos, como nós mencionamos, né? Visualizaram um cenário, um horizonte, que sim, as atividades estão valendo, isso está sendo considerado, porque muitas vezes, né, como diz, o dia a dia vai nos consumindo e a gente pensa, não fiz as atividades que a prof mandou, mas
também essa não precisava, vou fazer as outras. Então, foi um estímulo e entendemos que sim, é necessário para todos ter consciência e conscientização do que está acontecendo. Mas então, né, nós temos, claro, várias ofertas na rede de situações com pareceres, outros com menção, muitos, a maioria com nota, visualizou possibilidades de transformação, porque nós permitimos um movimento de transitar quem tem notas, menções, para parecer, mas claro está para nós que não é um convencimento por parecer, porque nós jamais iríamos induzir isso, porque o que está por trás, tanto da nota, quanto da menção, quanto do parecer, é a concepção de educação que temos, né? É a concepção de educação. Então, nós não temos o privilégio, não é essa a intenção, de dizer, quem faz por parecer é melhor, ou quem faz por nota é melhor. Não. Cada um tem, por trás da expressão do resultado, as concepções e aquilo que acredita, e como nós sabemos, às vezes também uma nota com consideração da formação humana pode expressar também. Mas no caso hoje, são os pareceres, e nós referendamos na secretaria por ele ser a forma, no momento, que mais se aproxima do relato, do retrato, de uma forma